Damos início, então, neste momento, à segunda palestra do dia, avaliação de impacto de programas sociais. Para compor a mesa, convidamos como debatedor Tomás Chianca, consultor em avaliação e membro do Comitê Gestor da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação. Como palestrante, convidamos a professora Sônia Draibe, do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Universidade Estadual de Campinas. Sim, eu organizo. Com a palavra, Tomás Chianca. Bom, boa noite. Nós estamos aqui na nossa última atividade do dia. Aliás, não, penúltima, né? Porque depois daqui a gente vai para o coquetel, que vai ser mais divertido, imagino. Estamos aqui nessa última mesa, a professora Sônia Draibe vai estar fazendo uma apresentação de mais ou menos 30 minutos, e por aí, né? E depois vamos ter um rápido debate aqui de encerramento dessa sessão. Então, professora Sônia. Boa noite a todos. Eu pedi para falar ali para que eu possa olhar também o PowerPoint e não ficar meio torta aqui na cadeira. Com isso daqui eu posso apontar? Se eu quiser apontar lá? Sim, o apontador, nesse aqui passa. Tá bom. Eu quero agradecer o convite para essa palestra. A mim me foi feito o convite para que eu rememore e faça um depoimento aqui para vocês sobre a experiência do NEP, do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Unicamp, em matéria de metodologias de política social. Para mim foi um experimento pessoal muito interessante rever todo esse passado de 30 anos, o NEP faz agora, nesse ano, 30 anos, revendo e lembrando de toda a trajetória de um núcleo que nasceu com outros núcleos da Unicamp há 30 anos atrás, numa iniciativa institucional ímpar da Unicamp de criar espaços interdisciplinares para pesquisa que não competissem com a docência, ao contrário, que se integrassem com a docência, seja pela participação dos seus professores, dos diferentes institutos, faculdades, departamentos, seja pela integração dos mestrandos, doutorandos e alunos de graduação nos projetos de pesquisa. Acho que nisso a experiência dos núcleos, no meu ponto de vista, é uma experiência de muito sucesso. Nós não tínhamos, de fato, para as atividades tipicamente multidisciplinares, como é, por exemplo, a pesquisa em programas sociais, um espaço particular. Eu estava num departamento, inicialmente de ciência política, depois num departamento de estudo de economia, fazia um tipo de pesquisa que envolvia economia, ciências sociais, ciência política, etc. E os espaços departamentais, de fato, não eram muito estreitos para esse tipo de coisa. Os anos 80, e aqui já foi dito muita coisa sobre isso, eram anos em que havia uma carência, um déficit institucional muito grande a respeito de avaliação, de políticas, de avaliações, de pesquisas de avaliação, de monitoramento e avaliação, principalmente em política social.
Em 85, a professora Argelina Figueiredo e o Marcos Figueiredo fizeram uma avaliação, se não me engano, foi feita no IUPER, se não me engano, para a FINEP, de um balanço da pesquisa em política social no Brasil. E os resultados eram muito pobrezinhos, uma baixa institucionalidade, uma heterogeneidade muito grande entre os diferentes setores da política social, muita simetria entre eles. Predomínio de avaliações de eficácia e, assim mesmo, com uma reduzida identificação de resultados. O trabalho apenas com dados agregados e administrativos documentais, com muito pouca produção de dados primários. Modelos analíticos e técnicas de pesquisa, de análise, bastante... É aqui, né? Bastante modestos, simples, procedimentos bastante de baixa complexidade. E poucas medidas de impacto. Na verdade, você trabalhava muito mais com cobertura de programas, desempenho, então, com pouco rigor metodológico para medição de efetividade. Havia exceções. As pesquisas sobre nutrição eram, já desde a década de 70, pesquisas com, não muitas, mas pesquisas com metodologias mais robustas de avaliação. Outras pesquisas na área de saúde, em departamentos de saúde. As pesquisas educacionais sempre foram feitas, mas eram feitas com os dados de censos educacionais e pouca produção da relação entre programas, qualificação institucional e impactos. Previdência social havia também, sim, pesquisas, mas muito mais pesquisas de custo-benefício, pesquisas de medição econômica e dos resultados, de quanto custa a Previdência e seus déficits. Na área de assistência social, muito pouca pesquisa, a não ser pesquisas muito pontuais em programas de mestrado, que tinham mestrado em assistência em serviço social, sobre alguns programas particulares de alguns estados, etc. Quando o NEP surge, é nesse ambiente institucional que esse núcleo está sendo criado. Eu fiz uma quase grosseira periodização. Onde é? Aqui. Para pensar como é que foi essa trajetória até os anos mais recentes. O NEP surge aí entre 82 e 83, o seu primeiro estatuto é de 91. Esses primeiros anos, 3, 4 anos até 85, foram anos de criar um grupo que vinha se reunindo como um grupo interdisciplinar que fazia seminários, criar um grupo e aproveitar o quê? Os ventos muito positivos da transição democrática. A questão social já estava na sociedade, já se falava de dívida social, já se fazia a crítica à política social do governo militar, mas uma crítica muito ainda correta em muitos pontos, mas uma crítica de caráter mais moral sobre a inefetividade social da política social e muito pouco fundamentada em evidências e dados. Até esses primeiros anos foram anos da gente olhar o que é que estava acontecendo no Brasil e no mundo em termos de estudos, nem vou falar de pesquisa, em estudos na área de política social. Entre os anos 85 e a metade da outra década, essas datas são arbitrárias, é o período mais de consolidação institucional, com a formatação dos núcleos dentro da universidade, e foi um processo difícil, não foi um processo tranquilo, e a formatação do nosso próprio núcleo, não é? E uma consolidação, e uma aprendizagem intelectual que vai se decantando, que vai se acomodando. De metade dos anos 90 em diante, o avanço já se faz com mais maturidade em termos de metodologia, em termos de desenho de pesquisa, em termos da formação de uma rede de contatos com os setores públicos de federal, estadual e municipal, porque os grandes clientes dessas pesquisas eram os governos, que aceitavam
mais ou menos esse tipo de atividade e apoiavam. E acho que a partir daí pode falar de uma reprodução, então, com aprendizado ainda, com certeza, mas já em cima dessa decantação de uma certa experiência que foi bastante importante. Eu já falei que essa solução da Unicamp foi ímpar, importante. A relação com a pesquisa e a docência foi e é fundamental. Do núcleo saíram das suas pesquisas muitas teses de mestrado e doutorado de bastante qualidade. Ela pôde apoiar pesquisas desse tipo, as nossas pesquisas apoiando as pesquisas acadêmicas, não é? E quero salientar mais algumas linhas de trabalho. Nós nos apoiamos fortemente na tradição nacional e internacional de pesquisas, estudos e pesquisas na área social. Nós, eu pessoalmente, os meus colegas viajaram, foram para o exterior, os nossos pesquisadores foram, a partir de um convênio, inclusive feito desde 88 com a França, com colegas franceses, um convênio de colaboração, foram fazer bolsa sanduíche no exterior, sempre nessa área. Então, o intercâmbio internacional para nós foi vital. Eu mesma dirigi, já nos anos 80, 84, 85, uma pesquisa sobre as reformas do welfare state na Europa, e isso foi um aprendizado de literatura, de discussão, de temas sobre reforma de programa social importante para poder trazer, inclusive, para cá esse material. Não tinha Amazon e não tinha internet para comprar, era na mão mesmo, ou seja, bolsas de livros ou correios, quando não eram muito caros, para a gente poder trazer esse material. O NEP nasceu também com uma visão sobre um padrão de intervenção social, já conhecido pelos estudos dos economistas, dos cientistas políticos, etc., os governos militares trabalharam a questão social sob um certo tipo de padrão, centralizador, no governo federal, financiado muito por fundos sociais, mais ou quase igualmente do que por orçamentos, o que dava uma distinção entre objetivos e utilização dos resultados da política social muito diferenciados. Isso até hoje cá entre nós, isso não mudou muito. Um padrão muito, ao mesmo tempo, centralizador, com uma aparência técnica de intervenção, mas também muito poroso aos corporativismos de diversos tipos, não é? Em todo o país. O NEP nasceu já olhando criticamente esse padrão de intervenção e iniciou o seu trabalho sobre a política social brasileira, olhando como é que se reproduziu nos diversos setores da política social essa forma de intervenção. Nós começamos em 85, publicamos em 88 o relatório sobre a situação social do Brasil. Foram 3 anos em que nós mapeamos todas as políticas sociais federais, as tradicionais, e mais habitação e transporte coletivo urbano. Mapear é no sentido pesado do termo. É ir bater na porta dos ministérios e pedir dados. É choramingar por dados, muitas vezes com a porta fechada para a gente. O Brasil estava mudando, a democratização estava aí, mas a cultura autoritária permaneceu por muito tempo. Os burocratas se sentiam, técnicos de alta qualidade, muitas vezes se sentiam um pouco incomodados com essa desinibição da academia para ir lá pedir dados básicos. Nós não estávamos pedindo grandes dados nem grandes avaliações. Era assim, quanto se gastou? Quanto tempo está durando este programa? Nós tínhamos os dados do IBGE e tínhamos os censos escolares e os grandes... as informações gerais do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, só para vocês terem uma ideia, fazia à mão as suas anotações. Nós tínhamos que pedir para copiar essas listagens, porque elas não estavam informatizadas, obviamente, mas não estavam nem datilografadas direito. Então, na verdade, é um tempo de obscuridade para a informação. Mas fomos com vontade. E os ventos benfazejos da democratização também foram arejando um pouco
as burocracias públicas. Ainda nos 80, final dos 80, acompanhamos muito de perto a Constituinte, e a produção de dados para a Constituinte foi também uma fonte importante para que nós pudéssemos conhecer mais a situação social do Brasil, das políticas sociais, porque conhecíamos pouco, essa é a verdade. E, no caso do Estado de São Paulo, foi uma das primeiras grandes pesquisas que nós fizemos, havia até por parte do governo uma certa vontade de conhecer-se a si próprio. Desde o final do governo Montoro, por aí, nós fizemos praticamente também um mapeamento da política social do Estado, olhando, volto a dizer, essa maneira de fazer, o padrão de intervenção social do Estado. Essa foi um pouco, alguém falou aqui da importância do sistema, nós observávamos um sistema de análise. É preciso ver como a política está organizada. Nas suas instituições, seu sistema decisório, a hierarquia das suas instituições, a qualificação do pessoal das suas instituições. É preciso ver como ela é financiada, quem paga, quem ganha, quem paga e quem recebe. Com isso, nós estamos pondo a mão num dos problemas da política social, o caráter distributivo ou não, ou mais ou menos redistributivo do gasto social. É preciso ver, no nosso sistema, conhecer bem os técnicos implementadores. Nós sabemos que as instituições importam, e importa muito o profissional da frente da linha, aquele que implementa programas, o professor, o médico, o assistente social. Então, o nosso conhecimento para as diversas áreas, ainda que não fosse pesquisa no sentido estrito, era um estudo sobre a política social brasileira, mas eram estudos sistemáticos. Nós tratamos de olhar com esses sistemas, e a peculiaridade de cada área, em todas elas. Foi assim que surgiu e fizemos que nós estávamos estudando a educação, a previdência, a saúde, etc., ao Sistema Nacional de Proteção Social. Esse foi um conceito que foi se decantando através dessas pesquisas e em colaboração com nossos colegas franceses, o que foi fundamental também para que a gente conhecesse e pudesse se comparar com outros sistemas nacionais de política social. Olhar como um todo a intervenção social do Estado, e não apenas a pulverização de cada uma das intervenções. Houve condições favoráveis que ajudaram muito. Eu já falei da democratização, a transição democrática, a sensibilidade de uma série de reitores da universidade, professor Paulo Renato, professor Pinotti, professor Vogt, para as áreas sociais. Um período de expansão da universidade, ao fim dos 80, em que pudemos, inclusive, ambicionar e conseguimos fazer um prédio, não é, junto com o NEPO, para localizarmos melhor as nossas atividades. A contratação de técnicos, pesquisadores, para os núcleos que não eram professores da Unicamp, o que também era uma novidade para alguns núcleos. Isso foi possível acontecer. E já falei das dificuldades maiores. Não eram nem tanto as dificuldades de recursos, eram muito mais as dificuldades de conseguir organizar a casa. Conhecer, olhando o que é que se fazia em política social no país. Eu pensei muito sobre o que foi o grande legado do NEP, para comentar hoje com vocês. O título da palestra dizia sobre metodologias de impacto. Na verdade, eu vou ser franca, não são as metodologias de impacto que constituíram as contribuições cruciais nossas, particulares. Eu tenho certeza, hoje, depois de rever esse passado, essas 2 últimas semanas, foi principal. Se há alguma contribuição particular, mais original, é a nossa contribuição para a análise de processo, e principalmente com foco institucional. Eu acho que foi aí que tivemos ganhos, e eu vou comentar logo isso daí. Antes de ir à frente, eu já me referi
análise comparada internacional. Essa linha se prolongou, mais tarde foram reformas de programas sociais na América Latina, etc. E o convênio com a França nos permitiu um intercâmbio na discussão das reformas e padrões de reformas sociais até quase final dos anos 90. No final dos anos 80, voltando da França e de ter assistido lá a experiência francesa de começar a implementar o programa de renda mínima, nós tentamos trazer aqui a discussão de renda mínima, quando já começava a se debater no Brasil, isso bem nos últimos anos, de 80, uma doutoranda francesa que também fazia aqui, se interessou em fazer um balanço da literatura francesa daquele momento, quando se abriu para valer o debate no Brasil sobre isso, no comecinho dos anos 90, e a coisa caminhou de tal maneira que, quando, em 94, final de 94, a Prefeitura de Campinas anunciou e começou a implementar um programa de renda mínima, nós fomos lá bater na porta e dizer ao prefeito que nós nos oferecíamos para fazer gratuitamente, sem nenhuma demanda financeira de qualquer tipo para a Prefeitura, fazer uma avaliação da implementação, desde o primeiro dia. Esse foi uma coisa bastante importante para a nossa trajetória. A pesquisadora Ana Fonseca e depois a Lília, que é aqui presente, ingressaram nessa aventura. Foi uma avaliação em processo. Nós acompanhamos a implementação desde o comecinho, o que é uma experiência muito difícil em política social. É raro você ter essa oportunidade, não é? E com muitos resultados muito positivos, entre eles, por um esforço da Ana Fonseca bastante grande, a formação de um banco de dados das experiências municipais brasileiras em programas de transferência de renda. E, até hoje, esse é um banco bastante importante do NEP. Eu volto, então, ao que eu considero o legado principal. Nós fizemos, e se faz até hoje, programas de avaliação de impacto. O professor Juarez, com a Estela, fizeram algumas avaliações desse tipo, usando os grandes dados da PNAD, não é? O professor Juarez Brandão Lopes, para ver os programas o impacto de programas neonatal, quem se apropriava desses programas, quais eram os tipos de pessoas que tinham maior probabilidade, não é, de ter desempenhos razoáveis em educação, em saúde, nos programas de alimentação e nutrição. Eu mesma dirigi mais tarde um programa de avaliação de impacto de um programa de capacitação, dos programas da capacitação solidária. Era um programa nacional, quase 11 mil capacitandos, e foi possível fazer com o rigor da avaliação de impacto, com um grupo de controle adequado a cada uma das regiões em que esses programas estavam, etc. Mas, torno a dizer, não era... A contribuição maior foi a análise de processo. E eu vou dizer por quê. Análise da implementação, análise das instituições. Nós sabemos que as instituições importam. Você vai implantar um programa, ou você vai avaliar um programa, novo ou velho, ou antigo, ou rotineiro, em instituições complexas, como é uma Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, com 6 mil escolas, com não sei quantos mil alunos, não é? Milhões de alunos, educação básica, que era um dos programas que nós analisamos. Mas essa é uma rede complexa, enorme. Mas é uma rede complexa formada de diferentes sub-áreas organizacionais. Então, se eu acho, e tenho por hipótese, que a implementação de um programa numa rede como tal tem por condicionante certas características institucionais, eu preciso olhar essas características institucionais. Porque elas vão, de fato, nós estamos levantando a hipótese de que estejam aí as variáveis independentes, não é, dos resultados que nós vamos encontrar. O que avaliar das organizações? Nós nos apoiamos na teoria das organizações, nós nos apoiamos na análise institucionalista e etc., para poder decantar e pensar quais são, por regra, os elementos organizacionais que poderão fazer diferença, né, no resultado dos programas.
Eu vou falar rapidamente, de uma pesquisa nacional. É aqui, não? Voltou. Nós fizemos uma avaliação da implementação de 3 programas federais de apoio à escola fundamental. A merenda escolar, o dinheiro na escola e a TV escola. Uma pesquisa muito grande, eu vou dar os números depois, mas a amostragem de 180 e tantas mil escolas, nós trabalhamos com 5.000 e tantas na amostra, com questionários para todos os diretores dessas escolas, não é? E fizemos isso para as escolas públicas, municipais e estaduais. E fizemos um campo em 8 estados brasileiros, na capital, em 3 municípios de portes diferentes, pequeno, médio e grande, para poder, com entrevistas, aí sim, ver o funcionamento desses programas e do entorno desses programas, no conselho de escola, entre os professores, no conselho municipal de educação, além daquilo que acontecia na escola mesma, a merendeira, o técnico da TV, etc. Bom, quais eram as questões que estavam em jogo aí? Esses eram programas federais a serem implantados descentralizadamente no país todo, em diferentes circunstâncias e condições organizacionais. Então, desde logo, no caso do dinheiro da escola, tratava-se de transferência de recursos para escolas municipais e estaduais. Como? Por que sistemas? Como é que se faz? O MEC tinha convênios, porque não era uma transferência, era uma transferência voluntária, então não podia ser por outra forma, para diferentes níveis de autonomia dessas entidades. Não é? Então, além de estar estudando a descentralização, nós tínhamos que estar qualificando essa descentralização. Se o dinheiro ficava no Estado, a Secretaria do Estado, na Prefeitura, na Secretaria Municipal da Coisa, ou na escola. Eram as 3 modalidades da descentralização previstas. Ora, isso nos obrigou a fazer um modelo, então, desses condicionantes, para depois relacionarmos com resultados que iríamos encontrar. E assim por diante, a autonomia estava aí em jogo, e etc. E também o quanto de capital social apoiava e apoiou esses programas e em que momentos. Nós fizemos essa avaliação por 3 anos consecutivos. Nós começamos em 96 e fomos até 98, se não me engano, é isso? Mas, enfim, é só para chamar a atenção que nós, então, tínhamos que estar atentos a isso que eu estou chamando de modalidades da descentralização, os condicionantes, então, institucionais do êxito e do fracasso, e como é que essas inovações, a televisão dentro da escola, o dinheiro na escola, estavam se institucionalizando, ou não. De que maneira, qual era o grau de institucionalização. E os efeitos de efetividade social sobre os agentes e usuários, entrevistamos pais de alunos, além dos professores, e os efeitos participativos, se havia base participativa nesses processos ou não. Para cada pergunta a respeito dos condicionantes institucionais, nós tratamos de criar indicadores do que nós estamos chamando, então, de capacidades organizacionais ou administrativas dessas instituições, as escolas implementadoras, as administrativas, as gerenciais, seus recursos humanos e as participativas, ter conselho, não ter conselho e etc. Para tudo isso, nós tínhamos que criar indicadores e foi a relação desses indicadores com estes resultados finais que nos permitiu fechar o modelo analítico de modo que nós pudéssemos afirmar certas relações mais ou menos causais em modelos quase experimentais sobre condicionantes, sobre fatores condicionantes e resultados.
Eu vou pular a próxima, porque era só para dar os números, eu acho que não preciso disso. Mas nós fizemos uma coisa a mais para entender esses condicionamentos. Por elaboração da Estela, nossa estatística, autoria estatística, e ela conseguiu, usando uma modelagem logística, nos mostrar, não é, usando os dados recolhidos na pesquisa, que você tinha variações dos condicionantes estruturais muito fortes. Se uma escola era municipal, ela tinha 20 e tantas vezes mais probabilidade de não receber recursos diretos do programa. 5 vezes mais chances de não ter a sua TV em funcionamento. E assim por diante. A experiência prévia com gestão, se ela existia, não é? Olha, vejam os resultados mais positivos que os programas poderiam ter. A escolaridade do diretor. O diretor com escolaridade baixa até 2º grau, e havia um percentual razoável deles, tinha 2 vezes, a sua escola tinha 2 vezes mais chance de não ter a TV em operação, de não participar, 2,5 de não participar do programa, do dinheiro na escola e etc. Se ele era recente na função, uma baixa experiência, também resultados negativos importantes. Isso foi um esforço grande de mostrar por evidências certos condicionantes organizacionais comuns, que estão presentes nas escolas e que precisam ser tratados adequadamente para que a gente descubra, então, melhor e recomende políticas, não é, que afetem positivamente esses condicionamentos. Não quero. Mais tarde, nós fizemos ainda uma avaliação do PAB, do Piso Básico de Atenção em Saúde. Acho que um passo foi dado, um passo maior foi dado aqui. Aqui nós fomos desglosar, abrir e decompor todos esses condicionantes de um modo mais sistemático, olhando quais eram as condições iniciais. Olha, vejam a seta dos condicionantes do município, os condicionantes demográficos, os institucionais, a capacidade da prefeitura e a capacidade de gasto, não é? De captação de gasto e de produção de serviços também da prefeitura. Relacionando isso, então, com qualidades do processo de implementação. E tivemos também, vamos voltar à variável dependente 1, as condições iniciais, o processo operacional, os recursos financeiros captados, condições da infraestrutura, recursos humanos, organização e gestão. Resultados e os incentivos do próprio programa, era a segunda variável dependente, e outros resultados que chegamos a ver, que eram resultados de efetividade social e organizacional. Acho que aqui nós demos um passo a mais, nós estávamos trabalhando com todos os municípios brasileiros que aderiram ao PAB, municípios de porte, de diferentes em tudo, e nós tínhamos que reduzir esse universo, não é? Usando variáveis desse tipo, de modo a que a gente pudesse, então, identificar os fatores que inibiam ou que facilitavam a implementação do PAB. E isso foi feito, nós usamos aí depois, mais tarde, o professor Pedro Luiz, que dirigiu essa pesquisa, a técnica de cluster, para poder, então, qualificar os municípios. Foram criados, eu não vou ler todos aqui, é muito grande a lista, os clusters que nos permitiam olhar, então, cada grupo de municípios. Estou terminando, é isso? Não tem meia hora ainda. Eu marquei aqui. Bom, a
terceira pesquisa que eu quero me referir, vou correr então, é uma pesquisa que nós fizemos sobre inovação no ensino básico, no estado de São Paulo. Essa pesquisa nos levantou algumas questões. Não apenas aquelas anteriores, mas também a questão já relacionada com inovação. Quando você está vendo inovação em redes rotineiras de produção de programas de serviços sociais, é preciso se perguntar algumas coisas sobre a introdução de inovação. Não é? Objetivo, a estratégia da inovação. Esse programa do governo estadual optou por começar em escolas, não começar em todas, mas começar por algumas escolas, chamadas escolas padrão, e levar para determinadas escolas de excelência, 16 ou 17 inovações, para que, aos poucos, aquilo fosse se expandindo para o conjunto das escolas do Estado. Então, a estratégia era essa, era uma estratégia que iniciava com uma seleção, então era preciso ver como é que essa seleção foi feita, e que já por aí definia atores que apoiariam ou resistiriam a uma inovação. Que é outra das perguntas que você tem que fazer em relação a reformas e inovações. Não é? Inovação numa rede contínua nos obrigou a definir um tempo zero, uma linha de base, um tempo 1 e um tempo 2, para que nós pudéssemos, então, comparar dois momentos da implementação e poder dizer sobre ele alguma coisa. Essa também foi uma inovação metodológica nossa, importante. O professor Vilmar Faria modelou conosco essa pesquisa e teve bastante resultado, do ponto de vista de resultado de avaliação. Não vai. Vou descontar do tempo, hein? Meu Deus. Finalmente, ao final da década de 90, nós estávamos já em condições de decantar a análise de processo. Nós avaliamos implementação, mas o que da implementação? A implementação supõe vários subprocessos. Como é que chega o recurso? Quanto é o recurso? Como é que se gasta o recurso? Como é que está organizada a política? Quais são os implementadores? Qual é o mundo dos implementadores? E qualificá-los pelas suas qualificações e características. Como é que se divulga e como é que se informa e como é que se divulga o projeto que está sendo implementado? Os implementadores conhecem o projeto? Conhecem suficientemente o projeto? Conhecer o processo de seleção e se candidatar adequadamente? Como é que se capacita? Esse é outro subsistema da avaliação. Quem capacita e a quem se capacita? Os sistemas logísticos e operacionais, a produção mesmo daquilo que está sendo implementado. E, finalmente, se cria ou não um sistema de monitoramento e se prevê ou não algum tipo de avaliação. Nós decantamos esse tipo de subprocessos da implementação e nos foi útil para examinar a implementação em diferentes projetos. Eu usei esse mesmo modelo no Panamá, para uma avaliação do PNUD, e com muito sucesso para avaliar 2 programas pequenos, programas sociais, que eu não vou ler tudo isso aqui, não se preocupem. Mas estão aqui os processos, estão lá, e eu vou pular para frente, porque aqui está uma matriz completa, desde as metas até as efetividades, custo-benefício e efetividade social. Mas eu vou pular só para mostrar a vocês o esforço de produzir indicadores para cada subprocesso. Então, não é apenas identificá-lo, mas é dizer quais são os indicadores que melhor poderão dar, num dado programa, poderão indicar a qualidade da implementação. Nós fizemos isso para esses processos que estão à esquerda e, finalmente, para os que vocês vão ver aqui à direita. Torno a insistir. Do meu ponto de vista, a contribuição mais original nossa foi em matéria do NEP, tem sido em matéria de avaliação institucional, de avaliação para avaliar processos e para avaliar as instituições da implementação, ou os processos, subprocessos da implementação, ou sistemas que são fundamentais para o conhecimento sobre
e para as recomendações de política. Nos faz uma recomendação genérica. As recomendações acabam sendo empiricamente relacionadas com cada um desses subprocessos. Eu quero terminar em 2 palavras falando sobre a importância da avaliação. Nós sabemos não só sabemos como da importância, como esse seminário é uma prova de que entre os anos 80 e hoje um grau de institucionalização já se alcançou. Há uma cultura de avaliação, há uma valorização da avaliação, há atores, há instituições, há interesses. Então, comparando com o passado, nós temos uma institucionalização da avaliação. Podem ter defeitos, alguns foram aqui falados, dificuldades, lacunas, déficits, mas muito se avançou. Muito se avançou na informação também. No início do trabalho do NEP, os jornalistas nos telefonavam pedindo informação. Hoje eu preciso procurar a Folha, o Datafolha, porque ela já faz um trabalho de peneira bastante bom de organizar os dados básicos produzidos pelas agências públicas. E faz com rigor. Então, não é academia, mas, enfim, ajuda aquilo que nós tínhamos que fazer quase que à mão, no passado. Eu digo isso e quero lembrar um pouco o trabalho do NEP. Eu chamei a atenção para o fato de que o NEP e a sua vocação para avaliação de programas sociais nasceu sob a chave da democratização. Sob a chave do compromisso acadêmico com o futuro do país, com a transparência, com accountability, com o que se pode pensar de um Estado de Direito e da prestação de contas devidas. Parece óbvio, mas se generalizou uma certa ideia de que a avaliação é coisa do neoliberalismo e que é o problema da eficiência e é que para cortar recursos que se faz avaliação, etc. Eu, pessoalmente, não acho isso. Acho que ela pode ser usada de diferentes maneiras. Pode até ser usada com essas finalidades. Mas a avaliação é, sim, algo importante das sociedades democráticas. E acho que essa é uma marca da história da avaliação, não só do Brasil, mas desse país, com certeza, bastante importante, que nós não podemos perder de vista. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Sônia, pela brilhante apresentação. Eu tinha preparado comentários aqui que iam durar 7 minutos e 8 segundos. Mas, em homenagem a vocês, eu vou reduzir isso para 2 minutos e 47 segundos, para que a gente possa encaminhar. Eu sei que o horário está avançado e estamos todos cansados, e amanhã e depois tem vários momentos aí de interação, onde a gente precisa estar disposto e animado. Eu queria primeiro parabenizar a professora Sônia pelo esforço, assim, acho que é um exemplo vivo aqui, como a gente tem outras pessoas que têm se dedicado a vida inteira para o processo de avaliação. A gente tem a professora Tereza Penafirme aqui também na plateia, que tem sido referência para todo mundo, mas a professora Sônia realmente apresentou evidências claras de um compromisso e uma preocupação em tornar a avaliação um processo orgânico, que possa trazer transformação, que possa produzir mudanças relevantes e importantes. Eu acho que o NEP é um exemplo de organização que tem feito um trabalho muito comendável. Os 2 comentários só que eu gostaria de trazer são 2 provocações, se vocês me permitirem, que a gente pode continuar conversando nos outros 2 dias, sobre o tema específico desse momento nosso aqui, que eu fui pensando ontem à noite, sobre avaliação de impacto de programas sociais. E eu acho que aí nós temos 2 desafios claros, importantes, e muitos outros, mas eu quero chamar hoje a atenção especificamente em 2 deles. O primeiro é em relação à qualidade das avaliações realizadas.
Eu acho que aqui muitos de nós têm compartilhado não só os avaliadores, mas também os usuários e clientes da avaliação, em ficarmos frustrados ao final de um processo avaliativo que, no fundo, você espreme e não chega às conclusões avaliativas sobre o que é importante, a qualidade do que está sendo avaliado, a importância, o valor, seja de um programa, de um projeto, de um serviço, de um material educativo, de um outro produto qualquer. E isso tem muito a ver com... E aí eu vejo outras pessoas aqui na plateia, por exemplo, o Alcides, que está coordenando um dos 2 programas de... Eu posso até me surpreender, outras pessoas vão me dizer que tem outros aqui. Mas até hoje eu estou sabendo de 2 programas de formação de avaliadores profissionais aqui no Brasil. E que o que a gente está precisando é de programas desse nível, mas que não formem avaliadores que, na verdade, são pseudo-avaliadores, ou seja, pesquisadores sociais, mas que formem verdadeiros avaliadores, que não estejam especificamente perdido e refém da nossa prática de pesquisa acadêmica, onde a priorização dos métodos fica muito acima do que efetivamente se trazer respostas relevantes para perguntas avaliativas importantes. E a segunda reflexão que eu queria trazer, ou provocação para vocês, é um movimento que aqui no Brasil, acho que essa discussão tem perpassado e aparecido assim como o iceberg, pontinha de icebergs em alguns momentos, mas que ainda não está quente, mas que isso internacionalmente tem ocupado grande parte da discussão da avaliação de impacto de programas sociais, que o sequestro por parte de algumas organizações e pesquisadores de dizer que só há uma opção metodológica válida e rigorosa para se fazer a avaliação de impacto social, de programas sociais, que são os métodos experimentais randômicos ou quase experimentais com grupo controle. E isso tem uma organização, inclusive internacional, que tem grande força, que o nome em português seria Iniciativa Internacional para Avaliação de Impacto, ou 3IE, na sigla em inglês, que, no afã de provar cientificamente o que mudou, desconsidera completamente a complexidade dos contextos, dos projetos e programas que são desenvolvidos. E todos sabemos muito bem que essa complexidade ela é presente em qualquer processo e dinâmica de programas sociais. E nós temos... um dos argumentos importantes deles é que eles dizem que tem que ter sempre um contrafactual, senão, ou seja, como é que estaria o programa se não houvesse o programa? E isso seria a única forma rigorosa de se determinar a causalidade ou atribuição ou contribuição de ações do programa. Enquanto nós temos conhecimento, e há publicações, várias publicações, de que há vários outros métodos que podem perfeitamente estar trazendo questões, ou seja, respostas sobre causalidade e atribuição tão bem quanto um desenho experimental, que muitas vezes não é aplicável, e, na verdade, o que precisamos é pensar, primeiro, nas perguntas relevantes, em como responder essas perguntas relevantes de maneira que seja aceitável publicamente por diversas pessoas, e o método vai surgir em função dessas questões, e não por assumir que há um modelo único e ideal para se fazer a avaliação de impacto. Bom, essas são as 2 provocações que eu queria trazer. Eu queria pedir a vocês, então, uma vez mais, uma salva de palmas aqui para a professora Sônia, pela brilhante apresentação dela, e espero que nos outros dias aí, quem tiver interesse de conversar mais sobre esse assunto comigo, ou com as questões que a professora Sônia apresentou, temos aqui o coquetel. Não sei, Brenner, fica aí à vontade. Então, agradecemos a palestra proferida e a contribuição do debate.
Convidamos a todos para o coquetel de boas-vindas, que acontecerá no lobby do auditório, ali fora. E lembrando que começamos amanhã, pontualmente às 9 horas. Obrigado e uma excelente noite.